Olá, muito bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Eu sou Alfacinha Tecnologia e hoje venho-te falar do novo relógio da Samsung, o Galaxy Watch 5 Pro. E se estás a perguntar porque é que eu demorei tanto tempo a fazer esta review, foi porque eu estava à espera do update para o Galaxy Watch 4 Classic, para termos o mesmo software no novo relógio e no relógio da geração anterior. Este menino era a geração anterior, era o Galaxy Watch 4 Classic, que foi uma geração que eu gostei bastante. Ele recebeu agora então o update para a One UI 4.5 e também o Android Wear 3.5, portanto ele efetivamente a nível de utilização é exatamente igual a este. O que é muito bom, isto faz-me lembrar a Apple sempre que lança um novo relógio, consegues ter o mesmo software nos relógios de gerações anteriores. Uma coisa que eu não gostei foi quando eu ouvi o lançamento deste relógio e percebi que efetivamente a Samsung a nível de hardware não mudou praticamente nada, ou seja, temos o mesmo processador, temos a mesma memória e a mesma quantidade de RAM. Eu acho que, mesmo que não conseguissem fazer um novo processador a tempo do novo relógio, pelo menos eu acho que deveriam incrementar mais RAM, porque iria tornar o relógio sempre mais fluido, ou seja, conseguirias ter mais aplicações abertas e isso acho que é sempre uma mais-valia. A nível ainda de hardware, este relógio traz uma novidade em relação ao relógio da geração anterior, que é o sensor de temperatura, que ainda efetivamente não podemos testar porque a Samsung não o ativou, está à espera de autorizações, como também teve à espera em relógios passados de autorizações para os eletrocardiogramas. Eu vou esperar que, neste caso, como é apenas um sensor de temperatura, consigam ativar este sensor mais rapidamente, porque efetivamente é só um sensor de temperatura, e estou curioso para saber quais são as aplicações que eles irão dar a este sensor. Mas eu penso que a Samsung também tinha falado que iria conseguir conciliar este sensor e aliar também ao tracking do sono e com isso percebermos melhor como é que está a nossa qualidade de sono. Ainda assim, eu acho que é muito curto para o sensor, ou seja, fazer um sensor só para estas duas coisas eu acho que é muito curto. Eu acho que deveriam ir um bocadinho mais além, ou seja, uma das opções que eu daria seria o relógio a nível da temperatura medir e efetivamente se verificar que estamos muito quentes, dar a sugestão de irmos medir, por exemplo, a nossa febre, perguntar se está tudo bem connosco. Eu acho que seria uma feature que seria importante, já que ele pede-nos para lavar as mãos, pergunta se já lavámos as mãos, pergunta se estamos com stress, que devemos relaxar. Eu penso que com este novo sensor eles também poderiam ir um bocadinho mais além. E de certeza que existem outras funcionalidades que poderemos aplicar também a este sensor. Eu agora de momento não me estou a lembrar de mais nenhuma, mas se tu te lembrares e achares que é possível fazer mais coisas com este sensor, já sabes, deixa aí nos comentários. E a nível de hardware, existe ainda mais uma coisa que eles alteraram que muita gente não gostou, que foi tirarem a coroa rotativa. Neste momento então temos um relógio que não tem coroa rotativa e isso era quase uma imagem de marca dos relógios da Samsung e estava muito bem implementado. Eu até percebo o porquê deles terem retirado a coroa rotativa, porque eles dizem que este é um relógio mais para desporto, mais intenso, pois iriam estar a entrar poeiras por baixo da coroa rotativa e efetivamente poderia deixar de funcionar ou não iria funcionar nas melhores condições e iria provocar provavelmente avarias mais frequentes. No entanto, eu acho que deveriam pelo menos ter feito um relógio intermédio, portanto tem o Galaxy Watch 5, o Galaxy Watch 5 Pro e talvez fazia sentido trazerem o Classic com a coroa rotativa. Posso dizer que o rebordo que eles fizeram neste relógio foi muito bem conseguido. Eles tiraram a coroa rotativa, mas com este rebordozinho nós conseguimos colocar aqui o dedo e ele encaixa perfeitamente e conseguimos andar aqui fluidamente a navegar aqui nos menus e a mudar também do widget. Caso tenhas dúvidas em termos de braceletes, as braceletes são exatamente do mesmo tamanho e encaixam exatamente da mesma maneira, portanto se tiveres braceletes de relógios anteriores de 20mm, tu vais consegui-las colocar aqui neste relógio. Já que estamos a falar da bracelete, posso falar desta bracelete aqui que vem com o relógio, que é uma bracelete que é presa com o ímã. No entanto, é uma bracelete que eu gosto bastante porque é ajustável facilmente, nós conseguimos ajustar aqui o tamanho da bracelete e depois é só trancar aqui com o ímã e está perfeito. Mas com isso posso também dizer que quem foi o engenheiro desta bracelete não pensou num pormenor fundamental do ecossistema da Samsung, que é carregar o relógio nas traseiras do telefone. Eu não sei como é que isto passou e ninguém se lembrou, porque isso foi uma das primeiras coisas que eu experimentei com esta bracelete, porque achei estranho
a bracelete ser tão rígida aqui. E eu vou-vos mostrar, o relógio sai assim, a bracelete, portanto uma das coisas que eu achei bastante estranho foi que estas braceletes não conseguiam dobrar mais, portanto o que é que isso fazia? Eu comecei logo a testar nos carregadores oficiais da Samsung, que carregam mais do que um dispositivo, e também nas costas do telemóvel, e o que é verdade é que não vais conseguir carregar este relógio com estas braceletes nas costas do telefone que tenhas, que seja de carregamento de indução, ou então mesmo nos carregadores de indução que tenhas por casa, desde que tenhas as braceletes postas. Ou seja, eu tenho duas maneiras de carregar este relógio, com o pad que veio, que é um padzinho pequenino, que eu coloco aqui e ele encaixa e carrega. E se quiser carregar nos carregadores sem fios que eu tenho por casa, eu tenho que efetivamente sempre tirar as braceletes e colocar só o relógio em cima dos carregadores sem fios. Eu sei que a Samsung já reparou neste pormenor, achou que tinha uma oportunidade de venda, ou seja, o que é que eles foram fazer? Eles foram fazer um carregador especial que se vai vender daqui, se calhar, algumas semanas, daqui a alguns meses, um carregador especial para este relógio, que é um carregador, efetivamente, tu consegues colocar o relógio assim e, efetivamente, vai carregar sem tirar desta bracelete. Outra opção é mudar a bracelete. Se mudares as braceletes, obviamente consegues fazer o carregamento normal, mas lá está, é um custo extra. E agora, no dia-a-dia, as diferenças que eu encontrei para o Galaxy Watch 4 Classic. Eu vou chamá-lo apenas de Galaxy Watch Classic e Galaxy Watch Pro para ser mais fácil. As diferenças que eu achei foi, efetivamente, a nível da bateria, ou seja, o Galaxy Watch Pro tu vais conseguir ter uma bateria que dura bastante mais tempo, e isso é muito bom, porque eu não sei se eu me considero um power user dos relógios ou não, mas efetivamente o relógio, se eu usasse diariamente o Galaxy Watch Classic, ele durava-me efetivamente um dia inteiro, porque eu durmo com o relógio. Mas se eu, por exemplo, fosse para o ginásio, fosse fazer desporto, tivesse que usar um bocadinho mais o GPS, o relógio já não me durava 24 horas, eu tinha que, por exemplo, tirando o relógio às 7 da manhã, eu chegava à noite, antes de deitar, ainda tinha que lhe dar um bocadinho de carga se eu quisesse dormir com ele, se não quisesse, colocava-o então a carregar, porque ele efetivamente chegava ao final da noite, ali por volta das 23 horas, chegava mais ou menos com 15 a 20 e poucos % de carga. Porque normalmente eu também vejo e consulto bastantes coisas no relógio, portanto, efetivamente, eu não conseguia ter muitas vezes 24 horas contínuas de carga. Quando conseguia era efetivamente porque ou não tinha muitas notificações, ou não tinha feito desporto nesse dia, ou então não tinha andado a mexer muito no relógio, só tinha consultado as horas e se calhar provavelmente nem sequer tinha o Always On Display ativo. Neste relógio, no Galaxy Watch Pro, eu posso dizer que Always On Display ativo, as mesmas aplicações que eu tenho num relógio tenho no outro, portanto não é a nível de ter mais ou menos aplicações. Os sensores todos ativos. A nível de exercícios, vocês vão ter exatamente os mesmos exercícios que têm num relógio, têm exatamente os mesmos no outro, portanto aí não vão ver diferenças. A nível de tracking dos sensores não vão ver diferenças, pelo menos para já, como o sensor de temperatura não está ativo, não noto diferenças nenhumas, ele faz o tracking exatamente igual. A nível de fazer o lock ou o bloqueio do satélite, se estiverem na rua, também faz o bloqueio do satélite ou apanha o satélite, como quiserem chamar, rapidamente nos dois, não há problema. Atenção, eu tenho aqui que dizer que ambos os relógios, no meu caso, são 4G. Portanto, a nível de novidades, temos também o Bluetooth, que no Classic era 5.0, neste é 5.2, não é a última versão do Bluetooth, que já existe 5.3, mas lá está, é uma versão que é bastante melhor do que a 5.0, porque vai-te ajudar a poupar mais bateria, vais ter uma conexão mais estável, vai ser uma conexão que vais conseguir ter um alcance maior ainda, portanto, muito bom. Bluetooth 5.2 acho que é bom, não era sequer preciso ter o 5.3 porque é tão recente que muito poucos equipamentos ainda têm Bluetooth 5.3, portanto 5.2 top. E a grande pergunta que tu podes estar a fazer é, então e compensa comprar um novo relógio? Só se gostares de ter a última tecnologia sempre contigo, porque o novo Galaxy Watch 5 tem efetivamente os fecheiros GPX, tem Bluetooth 5.2, tem o sensor de temperatura que não funciona ainda, é um bocadinho mais resistente porque o vidro é em safira
e não é em Gorilla Glass, tudo o resto é igual, ou seja, se tu tiveres o Galaxy Watch 4 Classic, seria talvez melhor esperar por uma nova versão. Além disso, no Galaxy Watch 4 Classic não perdes a coroa rotativa. Desde já, muito obrigado por teres assistido, espero que tenhas gostado. Já sabes, like neste vídeo, subscreve, partilha o vídeo, ativa as notificações. Vemo no próximo episódio e até à próxima!